Olá, eu sou César Barbosa e hoje a gente lê alguns versos do canto 2 da Ilíada, mais precisamente do verso 1 a 109 do canto 2. Neste canto 2, basicamente o que ocorre é que o deus Zeus, para atender ao pedido da deusa Tétis, para honrar Aquiles, ele dará umas vitórias provisórias ao exército troiano. E para isso, ele vai provocar o rei Agamenon por meio de um sonho enganoso, que ele leve os gregos ao campo de batalha para enfrentar os troianos. E terá para que ocorram as derrotas e siga o plano de Aquiles, né? Então, ele também vai enumerar nesse canto todas as naus gregas, seus líderes, de que cidades gregas eles vêm. Vai enumerar também os líderes troianos e seus aliados, que seguirão para a batalha, né? Será uma enumeração. Então, eu li aqui do verso 1 ao 109 do canto 2. Os outros deuses e os homens que em carros combatem dormiam a noite toda. Somente Zeus Pai, não gozava do sono. Veja, os outros deuses e os homens que em carros combatem dormiam a noite toda. Somente Zeus Pai não gozava do sono. É interessante que os deuses do Olimpo dormem também, né? No caso aqui, Zeus não estava dormindo porque estava arquitetando seu plano para favorecer Aquiles. A resolver no imo peito a maneira de honrar o Pelida, honrar Aquiles, né? E de morrerem à volta das naves acaios inúmeros. Como ele honraria Aquiles? Levando inúmeros gregos a morte. Por quê? Porque os gregos sentiriam falta de Aquiles no campo de batalha para punir Agamenon. Dos vários planos pensados, ao fim o melhor pareceu-lhe. Ao poderoso Agamenon um sonho mandar mentiroso. Ele resolveu enviar um sonho enganoso para Agamenon. E qual seria a mentira desse sonho? Dizer que se ele fosse para o campo de batalha, ele teria a vitória grega, né? Vale ressaltar que os eventos narrados aqui por Homero, ele nesse canto 2, ele mencionará isso, se passam no 9º ano da guerra de Troia. E existia uma profecia que os gregos conquistariam a vitória no 10º ano. Quer dizer, esses eventos aqui estão ocorrendo bem na fase final da guerra. Homero não está narrando a guerra de Troia desde o início. Por quê? Porque o foco central da Ilíada, por incrível que pareça, não é a guerra de Troia, e sim a fúria de Aquiles. Vira-se então para o sonho e lhe diz as palavras aladas: vai, sonho falso, até as naves velozes dos homens acaios. E quando a tenda alcançares do filho de Atreu, Agamenon, exatamente o recado lhe dá. Que ora passo a dizer-te: manda que apreste os guerreiros aquivos, de soltos cabelos, sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo, cindidos, não mais se encontram, pois era, afinal, conseguiu convencê-los com suas súplicas sobre os troianos das dores impendem. Veja que, mesmo no sonho mentiroso, ele não dá certeza da vitória, né? Ele diz, sem perder tempo, é o momento, talvez, de expugnar a cidade.
ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos não mais se encontram, mas era afinal conseguiu convencê-los, com suas súplicas sobre os troianos, as dores impendem. Veja que ele dá um detalhe aqui, que a guerra, e apesar de ser um sonho mentiroso, ele lança uma verdade aqui, que a guerra estaria durando, porque os deuses do Olimpo não tinham entrado em consenso sobre o fim da guerra de Troia, apesar todos os deuses, né? Porque os deuses se envolvem na batalha, uns lutam do lado dos gregos, outros lutam do lado troiano, apesar de Zeus ter prometido a vitória aos gregos, né? Quando eles partiram para o campo de batalha. O sonho logo dali se partiu, pois ouviu o recado. Rapidamente os navios velozes chegou dos acaios, e para o atrida Agamemnon foi, que se achava deitado dentro da tenda, a dormir pelo sono divino cercado. Sob a figura do velho Neleio, Nestor lhe aparece. Veja aqui que neste verso temos um aposto explicativo, Nestor, que é justamente a referência ao velho Neleio. Velho Neleio, filho de Neleu, ou Neleus, ou de Nélio, que Nestor era filho de Neleus. Dos conselheiros, aquele que o Atrida entre todos prezava. Veja que no sonho, quem aparece para ele a imagem de Nestor. Quem é Nestor, né? Nestor é aquele rei sábio, o rei de Pilos, que é idoso, que ele combateu ao lado de Teseu e de outros grandes heróis gregos na batalha da Centauromaquia, né? A guerra contra os centauros. Disse-lhe o sonho divino, depois de tomar essa forma. O sonho divino enviado por Zeus, ele tomou a forma do rei Nestor para conversar com o rei Agamemnon. Dormes, Atrida, prudente e viril, domador de cavalos? Não fica bem para um príncipe, em quem todo o povo confia e de quem tudo depende, dormir sem parar toda a noite. Veja que esse trecho aqui do início da fala do Nestor no sonho, né? O sonho enganoso para Agamemnon, ele fala que um príncipe de muitos povos, ele traz uma informação, ele está fazendo uma crítica aqui a Agamemnon, mas é uma crítica e ao mesmo tempo passando uma sabedoria para reis, né? Que um rei que domina muitos povos não é interessante, aconselhável ficar dormindo toda noite, todos os dias, né? Passar a noite toda acordado. Ele precisa um tempo ali, em algum dia pelo menos, um dia ou outro, parar e ficar meditando sobre coisas complexas. Presta atenção ao que digo, da parte de Zeus sou mandado. E aqui, neste verso, temos outra verdade. Ele realmente foi enviado por Zeus, né? Que te interessa por ti, muito embora distante, e se apiada. Manda que apreste os homens aquivos de soltos cabelos. Sem perder tempo, é o momento talvez de expugnar a cidade. Mas veja que aqui está o detalhe. Neste verso, né? Sem perder tempo, é o momento talvez de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos não mais se encontram, pois era afinal conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores impendem, que Zeus lhes manda. Retém na memória todo este recado. Não aconteça o esqueceres, no instante de sono deixar-te. Vendo, ele deixa o alerta, né, que ele não esqueça esse recado quando acordar. Tendo isso dito, voltou logo o sonho, deixando Agamemnon a refletir no imo peito o que nunca viria a cumprir-se.
Imaginava o insensato tomar a cidade dos Troas. No mesmo dia, ignorante dos planos que Zeus concebera, este realmente aprestara iminentes trabalhos e dores para os aqueus e os troianos, que os duros combates trariam. Do sono, pois, despertou, o recado de Zeus ainda ouvindo. Salta do leito com pressa e vestiu logo a túnica fina, novamente nova e brilhante, por cima da qual pôs um manto bem cômodo. Calça a seguir, as formosas sandálias nos pés delicados. Nos ombros largos a espada lançou, cravejada de prata, e o cetro ao fim empunhando, que herdara do pai incorrupto. O cetro era o símbolo do rei, do chefe, né? Do líder. Foi para as naves dos homens aqueus revestidos de bronze. A diva Aurora, entre mentes, já estava a caminho do Olimpo, para que a Zeus e as demais divindades o dia anunciassem. A divina Aurora, né, ela vai até o Olimpo anunciar a Zeus e os demais deuses que o dia chegou, para eles acordarem. Os deuses não têm o que fazer, né, no Olimpo, por isso eles organizam banquetes, dormir e se envolver nas intrigas humanas. Quando Agamemnon ordena aos divinos arautos que chamem para a assembleia os acaios de soltos cabelos nos ombros, acaios de soltos cabelos nos ombros. Isso aqui era uma característica da nobreza grega, de um grego livre, né? Cabelos longos até os ombros, soltos. Sinal de que servos, escravos cortavam o cabelo e tal, ou prendiam, não utilizavam dessa forma, né? Gritam sem mora, o pregão apressados, aqueles concorrem. Primeiramente, o conselho reuniu dos magnânimos velhos, junto da nave do sábio Nestor, que reinava nos Pílios. Vendo-os ali reunidos, por modo discreto lhes disse: Caros, ouve-me. No sono me veio uma imagem divina. Na noite suave que o ilustre Nestor por demais parecia. Isso aqui, o Atrida, né, Agamemnon, está narrando o sonho para os líderes gregos. Não só na altura e no aspecto, também na imponência do gesto. Bem junto à cabeça, me disse as seguintes palavras: Dormes, Atrida, prudente e viril domador de cavalos? Não fica bem para um príncipe em que todo o povo confia e de quem tudo depende, dormir sem parar toda a noite. Presta atenção ao que digo. Da parte de Zeus sou mandado, que se interessa por ti, muito embora distante, e se apiada. Manda que aprestes os homens aquivos de soltos cabelos, sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade, ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos já não se encontram, pois ela, afinal, conseguiu convencê-los, com suas súplicas, sobre os troianos as dores impendem, que Zeus lhes manda. Retém na memória todo esse recado. Disse e voou, no momento em que o sono se foi justamente. Vejamos se armar conseguimos os homens aquivos. Procurarei com palavras, primeiro, como é o mais factível, aconselhar a que fujam nas naves providas de remos. Veja que Agamemnon, ele primeiro quer fazer um teste com a sua tropa, né, com a moral da tropa. Ele vai aconselhar os gregos a voltarem para a Grécia, né? Ele está testando a moral da tropa, né? Os guerreiros estão ali há 9 anos, longe da família,
das esposas, dos filhos, perdendo amigos na guerra e tal, longe da própria terra. E, quer dizer, extremamente estressados naquela situação, né? E interessados em voltar para casa, né? Eles estão doidos para voltar para casa. E Agamenon quer testar a moral da tropa, né? Para ver o ímpeto deles para o campo de batalha. E vai aconselhar os gregos a voltarem para casa. Ao mesmo tempo, ele já orienta os reis gregos, né? Os chefes ali daquelas lideranças, que eles vão ter que convencê-los a permanecer e ir para o campo de batalha. Por outro lado, vós todos tentai, da intenção de movê-los. Tendo isso dito, voltou novamente a assentar-se. Levanta-se logo Nestor, o monarca de Pilo, de solo arenoso. Nestor, ele é um rei sábio, né, como já dito aqui inúmeras vezes, e os conselhos dele sempre eram ouvidos por Agamenon, né? Porque Agamenon reconhecia a sabedoria dele. Cheios de bons pensamentos, lhes diz, arengando o seguinte: vós, conselheiros e guias dos povos acaios, ouve-me. Se outro qualquer dos argivos houvesse contado este sonho, de mentiroso eu o taxara sem dar-lhe importância nenhuma. Mas quem afirma que o viu é o mais nobre dos chefes acaios. Vejamos se armar conseguimos os homens aquivos. Tendo isso dito, foi ele o primeiro a sair do conselho. Obedientes ao filho de Atreu, os demais reis cetrados. Veja, obedientes ao filho de Atreu, os demais reis cetrados. Como dito aqui várias vezes, comentando esses versos, aqueles líderes gregos eram reis, né? A Grécia era formada por cidades-estados, né? Cada cidade ali tinha o seu rei, suas próprias leis, apesar de uma cultura comum, o idioma. Se levantaram também. Acudiu logo o povo em balbúrdia, do mesmo modo que enxames copiosos de abelhas prorrompem do oco da pedra zumbindo, a que bandos sem pausa se seguem, e umas pendentes em cachos à volta se ficam das flores primaveris, enquanto outras variados caminhos percorrem. Dessa maneira afluíram das tendas as naves simétricas, povos sem conta, ao comprido da praia do mar muito profunda. Para a assembleia, inflamara-se entre eles a fama ligeira. A mensageira de Zeus, concitando-os de novo a reunirem-se, a ágora tumultuava, rimbomba o chão duro ao sentarem-se. A ágora. O que era a ágora? A ágora, na Grécia Antiga, era um local de reunião, um local de assembleia, onde os gregos se reuniam para discutir assuntos políticos e outros assuntos de interesse público. E com o passar dos anos, a ágora ela foi evoluindo, né, virando ali uma praça central na cidade, onde tinha uma feira, mercados, templos, prédios administrativos e, por regra, essa ágora, arqueólogos encontraram várias lá na Grécia, elas eram muito parecidas com o teatro grego. Geralmente eles usavam declive, faziam arquibancadas de pedra, né? Ali assentos, e uma parte central no círculo em volta, né? A arquibancada era circular, e no centro ali o orador, o rei, ou quem tivesse discursando, ficaria ali naquela posição. E muitas vezes essas ágoras também eram usadas como teatro, em algumas situações, em ágoras maiores, que com o passar do tempo elas foram mudando, né, com a evolução da Grécia e de cada cidade grega, né? A ágora tumultuava, rimbomba o chão duro ao sentarem-se.
Tantos guerreiros por tudo é algazarra, esforçavam-se arautos, 9-1 só tempo, por ver se o tumulto aplacar conseguiam, para que os ouvidos, os reis descendentes de Zeus fossem logo. A multidão afinal se conteve, sentaram-se todos. Cessa de vez o barulho, levanta-se o forte Agamemnon, nas mãos o cetro que Hefesto, com muito artifício, forjara para presente fazer a Zeus pai, que de Crono nascera. Veja que o cetro de Agamemnon ele foi feito por Hefesto, o deus da forja, e Hefesto presenteou Zeus, o Deus Pai, né? E o mensageiro veloz, por sua vez, foi por Zeus presenteado. Hermes, Zeus repassou esse cetro para o deus Hermes, Deus mensageiro, que a Pélope o entrega, o senhor domador de cavalos. Hermes entrega esse cetro para Pélope. Pélope então passou para Atreu, o pastor de guerreiros, que para Tiestes o deixa ao morrer, opulento em rebanhos. Para Agamemnon Tiestes o deu, porque firme o empunhasse, e em muitas ilhas o mando tivesse, bem como em toda Argos. Nele apoiando-se, vira-se para os argivos e fala. Pronto, a partir daqui do momento nós teremos a fala de Agamemnon, né, onde ele lançará o teste para os guerreiros gregos. Será que a partir do verso 110 e que hei de ler esses versos, os próximos versos seguintes, no